Opa, tudo bem? Eu sou José Andrade, estou aqui para trazer para você o primeiro vídeo da nossa série de vídeos, de 10 vídeos que eu vou te mostrar 10 atitudes que você nunca deve tomar em uma audiência judicial para não prejudicar o seu cliente ou inclusive fazer com que ele perca um direito que ele tem. Essa dica que eu quero te dar é muito importante e ela é uma dúvida não só sua, e pode ser sua, mas é uma dúvida de muitas pessoas. O advogado, ele deve conversar antes da audiência com as testemunhas que ele arrola? O que eu posso te dizer a respeito disso? Você não só pode, como você deve conversar com a testemunha. Agora, conversar é diferente de orientar o que ela deve dizer. Eu, como juiz, nos meus 15 anos de sala de audiência, por inúmeras vezes eu já identifiquei quando a testemunha chega para ser ouvida e foi orientada pelo advogado sobre o conteúdo do que ela tinha que dizer. E isso faz com que a testemunha perca absolutamente a sua credibilidade. Quando você vê que aquilo que ela está falando não é espontâneo, não é a percepção do mundo que ela tem, mas é alguma percepção que alguém mandou ela falar, isso desqualifica muito a testemunha e você com isso pode prejudicar enormemente o seu cliente. Então o que você deve fazer como advogado? Se você está defendendo um cliente que se envolveu em um acidente de trânsito, por exemplo, e ele te fala, olha, testemunharam esse acidente 2 pessoas, vá conversar com essas 2 pessoas antes da audiência e se coloque na posição de juiz. Pergunte para elas o que você sabe desse acidente e deixa com que elas te contem. Se aquilo que elas te contarem você achar que é relevante para que seja dito dentro do processo, você vai arrolar essas pessoas como testemunha. Agora, se a pessoa te fala, olha, eu não vi nada do acidente, eu cheguei lá meia hora depois e o acidente já tinha acontecido. Por que você vai arrolar essa pessoa como testemunha? Ela não testemunhou o fato que deve ser provado. Então, nunca arrole uma pessoa que não saiba nada sobre os fatos. Não existe coisa mais desagradável do que quando o juiz pergunta o que você sabe sobre o acidente, a testemunha fala, não sei nada. Você com isso está desrespeitando o tempo da parte contrária, o tempo do juiz, porque você arrolou uma testemunha que nada vai acrescentar no processo. Então, nunca instrua a testemunha sobre o que ela deve falar. O advogado nunca deve chegar para a testemunha e falar, olha, se o juiz te perguntar, diga que o sinal estava vermelho, porque com o tempo de experiência, o juiz consegue perceber. Eu já tive a oportunidade de perceber a testemunha titubeando, falando uma coisa que eu via que não era natural, e eu perguntava, mas quem te mandou falar isso? E ela acabava confessando, foi o advogado. E isso fazia com que ele passasse a maior vergonha na frente do cliente, fora que muitas vezes acabava levando ele a perder aquela demanda. Eu me lembro de um exemplo em que a testemunha arrolada sabia exatamente o dia e a hora que um acidente tinha acontecido. Era um acidente acontecido há mais de 6 anos atrás. E eu estranhei, olha, como que ele sabe exatamente o dia e a hora que um acidente aconteceu? E eu perguntei para ele quantos filhos ele tinha. Ele falou que tinha 2. E eu perguntei qual que é a data de nascimento dos seus 2 filhos. E a testemunha não sabia dizer. Ou seja, você acha que está dizendo a verdade, uma pessoa que lembra exatamente a data e a hora de um acidente de trânsito ocorrido com um conhecido, mas não lembra o dia de nascimento dos filhos? Está na cara que ela foi instruída por alguém para dizer aquela data, que beneficiaria a tese de defesa de uma pessoa. Então, a dica é importante, nunca instrua a testemunha. Ouça o que ela tem a dizer, se for importante, arrole. Se não for importante, deixa para lá e vai atrás de outras pessoas. Espero que isso te ajude e que você aplique essa dica na prática. Um grande abraço e até a próxima.